Bem-vindos ao programa O Evangelho na Sua Casa. Hoje nós vamos estudar, refletir sobre o livro de Mateus 18, do versículo 1 ao 4. Amém? Amém. Senhor, em nome de Jesus, agradecemos ao Senhor por esse dia, por essa semana, por todas as bênçãos que o Senhor nos deu. Pedimos que abençoe, que a gente possa, Senhor, ter um coração voltado a Ti e possamos, Pai, entender a mensagem e guardá-la no coração. Peço que abençoe cada pessoa que está ouvindo, cada família representada, que todos possam ter um encontro com o Senhor profundo e verdadeiro. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Mateus 18, de 1 a 4. Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como esta criança, este é o maior no reino dos céus. Essa passagem de Mateus, no capítulo 18, é feita uma pergunta para Jesus: qual seria o maior no reino dos céus, no reino de Deus? Porque nos reinos humanos existiam os maiores, os menores, existem, né? Os maiores e os menores, e Jesus, então, pega uma criança e põe no meio deles e diz assim: quem não for semelhante a essa criança, não se converter e não ficar semelhante a essa criança, jamais entrará no reino dos céus. E Jesus responde a pergunta assim: aquele que for humilde como essa criança, esse é o maior no reino dos céus. O que nós podemos observar, como nós vimos no programa passado, na nossa meditação passada, Jesus afirma que se a vossa justiça não excederem muito a dos fariseus, jamais entrarei no reino dos céus. Agora ele afirma que não se converter e se tornar semelhante a esta criança, jamais entrará no reino dos céus. Nós vemos que o reino dos céus, para entrar no reino de Deus, fazer parte dele, realmente existe um compromisso nosso, existe um esforço nosso para que possamos alcançar esse objetivo. Mas como seria um adulto se tornar humilde como uma criança, semelhante àquela criança? Difícil, né? Na verdade, as pessoas leem esse trecho e muitos ficam intrigados. Mas como pode alguém se tornar igual a essa criança? Jesus afirma que aquele que se converte, aquele que aceita o Evangelho, aceita a sua mensagem, aceita se tornar um cristão, aceita a salvação que vem de Jesus, aceita viver uma vida de acordo com o que o Evangelho ensina, ele se torna humilde, ele faz parte, porque o maior no reino de Deus é diferente do reino humano. Os maiores nos governos humanos são aqueles que são mais ricos, mais poderosos, mais influentes. No reino de Deus não é assim. O reino de Deus é a humildade, é um coração despojado de orgulho, de vaidade. Então, quando você se converte e você aceita ser chamado de cristão e você quer fazer parte do reino de Deus e você leva Jesus a sério, você realmente, então, você se torna semelhante a essa criança, porque você vai se entregar totalmente a Jesus. A sua vida vai estar aos pés de Jesus e você vai com ele andar, aprender, depender dele. Por isso, aquele que quer entrar no reino dos céus deve entender que nós dependemos totalmente de Jesus. Nós precisamos aprender de Jesus. Nós precisamos nos esforçar também para que entendamos os valores de Deus, para que aquela humildade, aquela simplicidade do reino de Deus faça parte das nossas vidas, dos nossos sentimentos, que possamos deixar todo o orgulho, todo o ódio, toda aquela senso de briga, de
de coisas que podem nos afastar de Deus, nós devemos nos afastar disso tudo e devemos ter um coração aberto, um coração agradecido a Deus e termos certeza que somos totalmente dependentes de Deus, como as crianças são dependentes dos adultos, nos tornando humilde, porque o maior no reino de Deus é o mais humilde. E isso é uma lição para nós, que o orgulho, a vaidade, a soberba, o ódio não serve para nada, só serve para uma coisa, para atrasar a nossa caminhada em direção ao caminho cristão, para nos enganarmos. Se não tomarmos esse caminho, estamos nos enganando. Tenhamos consciência disso. O reino de Deus, nós não podemos entrar de qualquer maneira. Jesus ensina isso. No programa passado nós já citamos, vamos ter com essa consciência e nos esforçar para que Jesus veja em nós pessoas que realmente queiram ser do seu reino, queiram ser pessoas fiéis a Jesus. Amém? Amém. Amigos, esse foi mais um vídeo do Evangelho na sua casa. Nós esperamos de coração que todos tenham sido abençoados, como nós fomos, e pedimos que todos tenham sempre essa comunhão com Jesus, estejam sempre acompanhando conosco aqui a leitura do Evangelho, amém? Então, pedimos que você dê um like, que você compartilhe e sempre medite nessas palavras, porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, amém? Até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal.